Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de temas mais do que interessantes, referentes aos capítulos do livro da bibliografia, inspirada por Emmanuel, escrita por Chico Xavier, Vinhas de Luz. E antes de iniciarmos este trabalho, convido a todos para participarem das redes sociais onde se possa inscrever no Frei Anselmo, seja no YouTube e no Instagram, também no Facebook, Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Vamos nos introspectar durante alguns instantes, elevando o pensamento a Deus e rogando a Ele que este momento seja de muita atenção, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, para que fluam para dentro de nós estes conhecimentos tão importantes para colocarmos-los em prática no nosso dia a dia, nas nossas pequenas e grandes tarefas, seja no seio familiar, seja no meio social ou ainda profissional, onde possamos dedicar cada intenção para a nossa própria elevação e as dos nossos irmãos. E assim pedimos à querida Mãe Maria, a Mãe do Nazareno, que nos inspire. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa passagem, para que sejamos amparados pelo nosso Pai Celestial. E assim, mais harmonizados, vamos nos dirigindo a atenção para este capítulo 84 do Vinhas de Luz, que fala: Somos de Deus. Este é um capítulo extraído de João, capítulo 4, versículo 6. E o primeiro tópico é: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. O que eles estão dizendo aqui é que nós estamos praticamente imantados às nossas tarefas diárias, aos colegas, às atividades, aos ambientes que nos competem enquanto nós estamos aqui no planeta. E quando ele fala que não nos é fácil desvencilharmos destes laços, significa que estes laços existem até por força da nossa própria natureza material aqui, neste caso. Sabemos que somos de outra origem, mais sutil, mais elevada, mas que os laços nos imantam. Então, nós estamos imantados nesta atmosfera e tentamos corresponder ao que este mundo nos apresenta. Círculos menos elevados da vida, ele considera. Círculos menos elevados da vida porque nós estamos ainda numa condição e em um planeta onde a vibração pertence à escala dos primeiros degraus da evolução. O planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. E quando nós estamos aqui, estamos envoltos nessa atmosfera. E dela não podemos escapar, a não ser que nós possamos elevar a nossa condição interior, principalmente, porque tudo que se apresenta nos rebaixa de certa forma, ou nós nos afinizamos e contribuímos para que tudo se mantenha assim, ou nós procuramos elevação espiritual. Mas que, de fato, nós pertencemos, como ele diz, aos quais ainda pertencemos. Ainda porque ainda estamos aqui, mas temos a necessidade de evolução e não precisamos permanecer durante tanto tempo ou mais tempo ainda nessa condição. E aí ele continua: apesar de nossa origem divina, esta sim é a nossa verdadeira origem,
1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Quais obstáculos seriam esses que nos prendem à ideia da separação da paternidade celeste? Obstáculos da intenção, do pensamento. Uma vez que estamos aqui, perdemos o paraíso, não é? Esta ideia é muito bem concebida pela igreja cristã, a tradicional igreja apostólica romana, e que nós perdemos o paraíso, não é? Estávamos lá no paraíso numa condição quase que de ingenuidade, mas fomos aí pecadores e estamos afastados da paternidade celeste. O que não é verdade, porque na verdade a paternidade, a energia e o Pai Criador está sempre conosco, principalmente através de seus mensageiros. Então nós não nos apartamos deles, e sim achamos que estamos longe, não é? Dessas divindades, ou seja, até do nosso anjo protetor. Achamos que ele não está por perto de nós, porque nós não somos condignos, ou seja, somos ainda pecadores. Temos muita mania de nos apresentarmos como humildes colaboradores. De fato somos humildes, mas que isso não nos afasta, isso nos aproxima. Mas vamos mais adiante para entendermos melhor o significado deste texto. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. De fato, esse é um dos primeiros e mais importantes fatores que nos cegam a alma de sentimentos e nos cegam a visão cognitiva de podermos realmente estarmos olhando para toda essa universalidade que existe, inclusive aqui no nosso querido planeta Terra, e não concebemos que possamos estar próximos do que é elevado, do que é de Deus, por conta do orgulho. O orgulho é aquela forma tão ignorante de nos acharmos superiores, não é? Isto é falha de espíritos em algum estado de atraso, porque um espírito sábio, assim como os sábios, sabem que nada sabe. Ou seja, não tem a necessidade deste orgulho infundado. Então, uma das primeiras reações de seres como nós, ainda em questão, em situação de atraso, é se achar muito importante do ponto de vista de ser melhor do que outros. Somos melhores que os animais que são ditos como irracionais, somos melhores que até os nossos próprios semelhantes. Mas isso não condiz com a realidade. Somos melhores enquanto fazemos por bem merecer estarmos numa condição um pouco melhor, mas comparando-se a nós mesmos. Não devemos nos comparar aos outros. Devemos comparar com as nossas próprias fraquezas e inferioridades e sabedores de que possamos entrar num estado mais evoluído através do esforço, da força de vontade, e aí sim estaremos melhores do que fomos no pretérito. E aí o orgulho nos impede disso, porque nós nos achamos melhores e já estamos prontos. À medida que o vaso já está cheio, nada cabe de conhecimento nele. Então o orgulho é um grande entrave. O egoísmo, um segundo tópico, e a grande diferença. O egoísmo encarcera-nos o coração. O que ele quer dizer com isso? Primeiro veio o orgulho, a ignorância da nossa própria condição. Primeiros degraus da evolução ainda, não há motivo de orgulho algum. O egoísmo, segundo fator que nos deixa completamente na ignorância. Egoísmo encarcera-nos o coração. O que seria o egoísmo? Querer para si, né? Nós queremos a posse sobre a terra, queremos a posse sobre alguém, ou coisas, ou pessoas. Egoísmo é querer para si, olhar só para si. Então nós queremos a atenção das pessoas, nós queremos que as coisas se dirijam conforme a nossa própria necessidade pessoal.
E quais são essas necessidades pessoais? Isso pode ser desde o básico, preciso só do básico para viver, mas entra o que? Junto do egoísmo e do orgulho, a ganância. A ganância faz com que nós peguemos tudo que está ao nosso alcance e transformemos tudo isso ao nosso favor. Como exemplo, os bens naturais. Então, nós destruímos e transformamos os bens naturais para o nosso próprio uso. O que ocorre hoje em dia? A consequência: o planeta Terra está depauperado em várias regiões. Então, destruímos matas, destruímos montanhas para tirar o minério que existe contido dentro delas. E aí a transformação climática já acusa que estamos num estado meio calamitoso. A temperatura do planeta está aumentando por conta da própria interferência humana, pelo seu egoísmo, querendo para si, querendo transformar tudo isso em bens que o que nos serve nós vendemos, não é? Para que outros consumam, e o que nos serve nós vamos acumulando, acumulando, acumulando. Será necessário acumular tanto? É uma reflexão importante. Orgulho. Segundo, egoísmo. Agora vem outro que também nos pega de jeito. A vaidade. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito. Não merecemos esse favoritismo. Não é necessário esse favoritismo. Buscando afastar-nos da realidade. E qual realidade seria essa? A vaidade é aquele sentimento de que, nossa, estou extasiado com o meu próprio ser. Eu sou o melhor, eu sou o mais inteligente, eu sou a pessoa mais capacitada. Unida ao orgulho e egoísmo é todo o veneno para a alma. E ela ergue-nos, constrói em nós falso trono de favoritismo. Nós nos achamos merecedores. Vamos pegar como exemplo as pessoas que se destacam, de repente, no meio político ou ainda num meio onde há um sistema ainda da aristocracia, rei, rainha. Ainda hoje temos alguns países que conferem essa dinâmica política, de estrutura social, governamental. E eles acham-se os favoritos, não é? Eles são os favoritos e a população tem que venerá-los, não é? Então, eles moram em palácios. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. Qual realidade seria essa? A realidade que nós somos iguais e merecemos o tanto que os outros nossos irmãos também merecem. Então, a vaidade é um equívoco, não é? Porque nós nos achamos ainda melhores, nos achamos os prediletos, nos achamos os escolhidos, enquanto que todos os nossos irmãos são os escolhidos. Todos os habitantes planetários terrestres são escolhidos, uma vez que estamos aqui e recebemos essa grande oportunidade. Mas esta falsa vaidade traz a ideia de que somos os privilegiados e devemos ser privilegiados, e como privilegiados nós merecemos o melhor. E o melhor nem sempre é o melhor também para outros, porque via de regra nós tiramos dos outros para termos o melhor, e enquanto que os outros ficam com o não tão bom assim. Então a vaidade nos cega de fato e faz criar uma falsa ideia de que nós podemos ser os favoritos e ser cheio de privilégios, na verdade. Buscando afastar-nos da realidade, que é óbvia, somos todos iguais perante Deus. Ninguém tem privilégios. Cristo não teve privilégio algum, mal tinha onde encostar a sua cabeça para descansar. A ambição, vejam só, orgulho, egoísmo, vaidade, são consequências do orgulho e do egoísmo. A vaidade é uma consequência do orgulho, do egoísmo.
que está tudo centrado em nós. A ambição agora, a ambição inferior, porque nós temos possibilidade de termos boas ambições. Eu quero ser um espírito iluminado um dia. A ambição inferior precipita-nos em abismos da fantasia destruidora. Qual fantasia seria essa? De nós nos chafurdarmos nas más paixões e vivermos segundo estas paixões inferiores. A ambição de ter pessoas, de ter fortunas, em detrimento daqueles que nada têm, nenhum lazer, nenhum hobby. Então, nós nos permitimos enveredar por estes caminhos, estes meandros que nos envolvem como teias. E dali dificilmente nós saímos, porque a nossa questão moral está tão rebaixada que nós nem tentamos mais vislumbrar o céu, só as trevas. A ambição pode nos trazer estes grandes males. A revolta. Revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças, principalmente quando somos contrariados. Às vezes estamos ali naquela condição de ambição inferior, nos locupletando com estas más paixões, e se alguma coisa dá errado por ali, estamos revoltados. Aí sim, revoltados às vezes com Deus, julgamos Deus à nossa maneira e nos revoltamos quando Ele não nos agrada, quando nós não somos atendidos nas nossas miudezas, nas nossas mesquinhezas. Então, nós nos revoltamos formando tempestades de ódio, principalmente contra os nossos irmãos. Ele não correspondeu, e aí pode sujeitar aí também desejos de vingança. Uma vez que estamos com ódio, queremos aniquilar aquele o qual nós julgamos nosso inimigo. Então, é uma forma também de inferioridade muito grande, explicando aquela primeira frase. Estamos envolvidos num ambiente nublado, né? Como se essa neblina não nos permitisse enxergar tudo que é real à nossa volta, que seria de gratidão eterna, podermos conviver, podermos estar vivos, podermos estar num corpo perfeito, podemos ter o teto, a comida, o alimento, o trabalho. Isto sim é enxergar a realidade. Mas não estamos aí revoltados porque deixamos de ter uma pequena coisa diante de tanto que nós já temos. Em sequência vem outro resultado, outra consequência. A ansiedade fere-nos o ser. A ansiedade, para quem é ambicioso, vaidoso, egoísta, orgulhoso, nós queremos mais, e se não conseguimos hoje, será que amanhã teremos essa condição? Será que o nosso desejo vai ser atendido? Será que a nossa ambição vai ser correspondida? E pensando no amanhã, vitorioso sobre todas as dificuldades, pensamos em antecipar o que o futuro ainda não nos trouxe. E aí a ansiedade se apresenta. Percebam a confusão deste ser, deste indivíduo que também existe em nós, que está envolto, não é, em vários conceitos e valores equivocados. E aí é óbvio que as consequências de estarmos nesse estado sem refletirmos na nossa origem, sem refletirmos que proviemos de um Criador, todo bondade, todo justiça, todo inteligência, sabedoria, traz estas consequências quando nós nos perdemos dele. Não é ele que se perde de nós, ao contrário, nós que nos distraímos com tantos pensamentos equivocados e atitudes errôneas. A ansiedade fere-nos o ser, causando o quê? Palpitação. Você fica naquela angústia, porque você ainda não obteve o resultado daquilo que você desejava. Isso em vários sentidos. Principalmente quando se diz a questão da relação
com o outro, será que aquele vai ser aceito? Eu serei aceito pelo outro? Será que eu vou encontrá-lo e aceitá-lo como ele é? Pode ser numa reunião profissional, pode ser num encontro afetivo, pode ser num simples passeio, mas hoje em dia todos nós nos tornamos ansiosos, querendo antecipar uma felicidade que ainda não aconteceu. E a felicidade relativa é óbvio, porque muitas das vezes nós queremos obter ou comprar um bem e já nos tornamos ansiosos. Hoje em dia, a era da informática nos dá constantes motivos para nos tornarmos ansiosos a cada minuto, a cada meia hora, a cada hora, porque nós buscamos ali, enquanto teclamos, digitamos ali nessas máquinas modernas, a necessidade de satisfação. Então, ainda querendo satisfação nas mínimas coisas, permanecemos horas e horas a fio buscando, e isso traz uma enorme ansiedade que talvez seja um dos grandes males da atualidade. E assim julgamos nestes velhos conflitos do sentimento, velhos porque estamos há muitas encarnações recalcitrantes nestas manias, nestes hábitos ruins. Julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico. Não vemos mais nada à frente e achamos que é isso o que nos cabe e é isso que nos basta. E, na verdade, isto não é o todo, graças a Deus. Ao preconceito multissecular, há quanto tempo nós atribuímos valores e conceitos que já são preconceitos, são antigos, e bastaria abrirmos a visão e abrirmos o nosso coração para que eles se dissipassem, porque o preconceito afasta até a possibilidade de nos tornarmos mais inteligentes. Quando nós temos ideias preconcebidas, já estamos com a nossa biblioteca mental preenchida, nada mais flui para dentro de nós. Nós estamos impermeáveis a novos conhecimentos, às novas possibilidades, ao preconceito multissecular e à convenção humana. A convenção humana, ela muda de época para época. O que não servia há tempos atrás, hoje em dia já pode ser aceito. E assim nós permanecemos ainda lá nas convenções humanas, que nem sempre, mesmo atualmente, são as mais saudáveis. Quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimos de forças e possibilidades, aí sim é a grande verdade e a grande realidade. O patrimônio material, desde o corpo físico, desde a roupa, desde o telhado que nos abriga, desde tudo que nós achamos que possuímos, tudo isso é temporário, assim bendito como empréstimo de forças e possibilidades, o emprego, as possibilidades do dinheiro, as possibilidades do automóvel, da condução, do navio que viaja por entre os oceanos, tudo isso podemos fazer usufruto, mas nada nos pertence de fato, porque tudo isso some a partir do momento que nós partirmos daqui. E aí sim, estagiamos e, quem sabe, voltamos para uma nova jornada. E uma vez que este patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades, para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor, que o valor é o espiritual. E é este valor espiritual a única coisa que nós temos como verdadeira, porque através de todas estas experiências, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos aprimorando a nossa moral e a nossa inteligência. Esses sim são os verdadeiros patrimônios. Isso já é tudo o que nós necessitamos saber para que não nos enganemos com o panorama que se apresenta. A vida é uma ida à escola. Depois nós retornamos para o verdadeiro lar.
Na maioria das vezes, continuando o texto de Emmanuel, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Distraídos, enganados e cegos, porque voltamos os olhos para o nosso ego, e ele nos engana e nos prega todas estas peças, mas isso é oriundo do nosso ser velho, do nosso espírito que tanto já fez em outras oportunidades e arrasta até a vida presente estes vícios, estas manias e os maus hábitos, que eles sim nos cegam para a realidade de agora, que é a nova oportunidade, uma nova vida, a nova possibilidade de fazermos diferente o que fizemos no passado. Pouco a pouco, o trabalho e a dor. O trabalho não só o profissional, o trabalho do dia a dia, o esforço de conquistarmos mais um dia em vida, e a dor, que muitas das vezes é consequência dos nossos erros, muitas das vezes seria pouco, sempre é consequência dos nossos próprios erros. A enfermidade e a morte. Então veja só, pouco a pouco o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos. Aí sim vale a reflexão. Puxa, eu fiz de novo e aconteceu de novo. Digamos que na espiritualidade a mente clareie e nós reflitamos sobre as nossas próprias atitudes e às vezes o saldo não é tão positivo assim. Fiz de novo, errei de novo, e vem a reflexão, porque os erros nos trazem resultados em forma de dor. A dor é apenas um sinal e é um remédio para que nós depuremos a nossa alma cheia de defeitos, cheia de momentos tristes na memória espiritual de que não agimos conforme a lei. Reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Inteligentemente, nós sabemos que enquanto nós estamos ali, no meio do charco, estamos sujeitos a várias enfermidades, estamos sujeitos ao frio, à dor, à condição infeliz. E à medida que nós sabemos que podemos sair desse charco lodoso, nós vamos estar mais sequinhos, mais limpos e deambularmos com mais leveza. Deambular pelo charco, pelo lodo, é muito penoso. E isso, metaforicamente, reflete a necessidade de nós sairmos da nossa ignorância, pararmos com aquelas manias e dos vícios e das más paixões, dos valores e dos conceitos antigos, primitivos, para que possamos deambular na jornada de vida com mais leveza, com mais graça, nos tornarmos mais belos, principalmente por dentro, mais belos de alma, cultivando sentimentos mais nobres, mais depurados. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana. Quais companheiros seriam esses? Porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos Deus. Estes companheiros podem ser os amigos de jornada, os nossos familiares, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos filhos, ou podem ser da vida social, no ambiente escolar, para quem ainda frequenta a escola tradicional, nossos professores, nossos colegas. E muitas das vezes nós nos revoltamos com a maioria deles porque eles não nos compreendem e não nos atendem em nossas necessidades, que podem ser meros caprichos. Deixemos nossos caprichos de lado, abramos o coração na atitude de sermos servis ao outro. Esta é a grande regra. Enquanto podemos ser servis às pessoas que nos rodeiam, nós nunca necessitaremos de nada além do que o prazer de poder
auxiliar o nosso próximo. Isso traz uma felicidade de alma, diferente da felicidade de quando nós somos servidos em nossas necessidades menores. É um momento de felicidade muito pequeno e passageiro. Se você adquirir um grande bem, você fica feliz naquele momento, mas logo passa porque você está com aquele bem todos os dias e acaba banalizando aquela aquisição material. Enquanto a aquisição espiritual, ela fica guardada no fundo da alma e nunca se esvai. São os méritos daquele que serviu pelas boas causas. E a melhor forma de nós sermos servis é exercitando o maior mandamento, que é a caridade com o nosso irmão. A caridade é tão plena que, à medida que nós exercitamos a ação da caridade, estamos também sendo caridosos conosco, porque no fim é o grande tesouro que guardaremos em nossos corações, aqui e em outras paragens da espiritualidade. Está aqui esta grande reflexão e que nós devemos guardar em nosso coração, em nossa mente, em nossa memória, porque ela resume muitos outros capítulos, porque na verdade somos de Deus e jamais deixamos de ser. E às vezes nós esquecemos, não é? Poderia ser traduzido assim, às vezes esquecemos. Por quê? Por conta de todos esses fatores que foram elencados aqui neste capítulo de hoje. Então, convido a todos os queridos irmãos e irmãs a refletirem conosco profundamente no seu momento de recolhimento, talvez antes de dormir, como fazia Santo Agostinho. Reflita sobre a sua atitude e em que ponto nós paramos no dia, no mês, no ano, em cada um destes tópicos. Será que estamos na vaidade? Será que estamos cegos pelo nosso orgulho? Ou será que queremos só para nós através do egoísmo? Em que momento estamos estacionados? E quais as ferramentas que temos à mão para podermos nos lançar a uma condição melhor? Vamos aos poucos, nos esforçando e conquistando passo a passo a nossa melhora íntima e a nossa elevação espiritual. Muito obrigado pela reflexão compartilhada nesse instante.